Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo 11, diz a palavra de Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Até aqui. Ele já pode sentar. A Bíblia nos fala sobre esses 10 homens. E a Bíblia diz que esses homens eram leprosos. Esses homens, eles não são apenas personagens literais. Esses homens não são apenas 10 homens que estavam leprosos. Mas esses homens têm uma representatividade, uma simbologia importante para que nos faça pensar nessa noite. Esses 10 homens, o número 10 na Bíblia, ele representa a totalidade. E a Bíblia diz que esses homens, eles eram leprosos. Então, eles representam uma totalidade de leprosos. Eles representam uma nação ou uma geração ou uma raça inteira leprosa. Mas o exemplo desses homens não aponta apenas para a nação de Israel que estava leprosa. Mas esses homens, eles representam a situação do ser humano, a situação do homem natural, que está leproso, que adquiriu lepra no sentido espiritual da coisa. Quando o homem se desvanece de Deus, quando o homem se desvia de Deus, quando o homem se distancia de Deus. O homem se torna leproso. A lepra representa o pecado, aquilo que afasta o homem de Deus. E a lepra, especialmente nessa época, nesse contexto, nessa nação, nessa civilização, representa condenação. Via de regra, a lepra matava. Via de regra, as pessoas que adquiriam a lepra, elas inevitavelmente iam a óbito. Mas antes de elas irem a óbito, elas eram condenadas à clausura. Elas eram condenadas ao isolamento. Elas eram condenadas a serem tiradas de entre a sociedade. Eram condenadas a perderem o convívio. Então a lepra é aquilo que separa as pessoas. E nisso a lepra representa perfeitamente o pecado, pois o pecado separa o homem de Deus. O pecado cria divisão entre o homem e Deus. A Bíblia nos diz isso no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Quando ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação de nós, entre nós e Deus. Faz com que Ele se esconda de nós e não atenda às nossas orações. Então esses homens representam não apenas uma nação, uma geração, mas esses homens representam a humanidade, que em situação semelhante, espiritualmente falando, está condenada, está separada, está distante de Deus. Só que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o homem, estando no seu estado natural, estando condenado à separação definitiva e eterna de Deus, Deus se compadeceu do homem, Deus teve misericórdia do homem,
E Deus então envia o seu filho. E Deus mostra que o seu filho é o caminho, o seu filho é a solução, o seu filho é a única solução. No livro do profeta Isaías, ainda capítulo de número 45, versículo 22, se não me falha a memória, está escrito: olhai para mim e sede salvos. Então Jesus mostra-se como aquele para quem a nossa atenção deve estar voltada. E olhando para Ele, e fitando nele, focando nele, nós encontramos a redenção, nós encontramos o perdão, nós encontramos a solução. E Jesus mostra isso muito perfeitamente durante o seu ministério, quando Ele, através do seu ministério, anda por diversas cidades, e andando por diversas cidades, Ele vai encontrando com pessoas, e à medida que Ele vai encontrando pessoas, Ele vai curando, Ele vai libertando, Ele vai evangelizando, Ele vai restaurando, Ele vai ressuscitando, e Ele vai apontando o caminho. Quando no livro do profeta Isaías está escrito: olhai para mim e sede salvos, Ele diz: sou eu este. Sou eu este que era simbolizado pela serpente de bronze que foi levantada por Moisés no deserto. E quando as pessoas estavam enfermas, mordidas por serpentes, elas olhavam para a serpente, e olhando para a serpente, elas eram curadas. Agora, olhem para mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se você quer restauração, se você quer transformação, se você quer renovo, se você quer esperança, se você quer solução, olhe para mim. Caminhe por este caminho que sou eu. Então a Bíblia diz que Jesus está indo para Jerusalém. E em indo para Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus passa pela Galileia e também por Samaria. E ele vai passando por uma aldeia, a Bíblia não diz qual era essa aldeia, mas quando Jesus vai passando por uma aldeia, Jesus ouve gritos talvez chorosos, gritos de lamúria, gritos de lamento. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Esses homens externam o clamor que está dentro do seu ser. E nesse clamor esses homens externam a dor, a angústia, a aflição que está dentro de si. E diante de Jesus eles decidem externar, diante de Jesus eles decidem abrir o seu coração, eles decidem expor o que está dentro deles. E eles chamam Jesus de mestre. Nós lemos o texto completo. Nós vimos que no desfecho do texto, esses 10 homens são curados. Mas o texto nos diz que apenas um dos 10 voltou para agradecer a Jesus. 9 continuaram a sua vida normalmente. Então nós nos encontramos e nos deparamos muitas vezes na nossa caminhada cristã com pessoas iguais a esses homens. Pessoas que estão dispostas muitas vezes a gritar a Jesus, e pessoas que só são capazes de clamar a Ele, de chamá-lo de mestre, e de chamá-lo de Deus, e de chamá-lo de Senhor, quando esperam receber algum benefício dEle. Quando esperam receber uma cura, quando esperam receber um milagre, quando esperam receber qualquer benefício dEle, mas em recebendo aquilo que necessitam dEle, o benefício dEle, essas pessoas lhe viram as costas. Essa é a coisa mais comum da história cristã, da história da igreja e da nossa trajetória cristã. Muitas pessoas estão dispostas a gritar, a exclamar: Jesus, Tu és o mestre, Jesus, Tu és Deus, Jesus, Tu és Senhor, Jesus, Tu merece honra, Tu merece glória, Jesus, aqui estou para Te servir, Jesus, aqui estou para Te adorar. Mas por quê? Porque estão precisando de algo, porque estão precisando de um socorro, porque estão precisando de um auxílio, porque estão precisando de uma resposta, porque estão precisando de um caminho, porque estão precisando de uma direção. Mas quando Jesus lhes concede, essas pessoas viram-lhe as costas.
É disso que a Bíblia Sagrada nos está falando. É esse tipo de gente que é representada por esses homens. E muitos usam toda a força, todo o ar, todo o fôlego do seu pulmão para clamar a Ele quando necessitam. Mas poucos têm a mesma veemência de gritar quando são por Ele ajudados, de expor o que Ele fez, de manifestar a sua ação, de manifestar a sua graça, de demonstrar a sua gratidão, de exaltá-lo por aquilo que Ele fez. Poucos assim procedem. Nós vemos a porcentagem aqui, 10%. Será que a nossa realidade é exatamente a mesma? Será que nós somos tais quais essas pessoas, que muitas vezes estamos dispostos a nos jogar no chão, nos ajoelhar, encostar o rosto na terra e clamar e chorar e se espernear enquanto necessitamos, mas quando Ele nos atende, nós nos esquecemos de lembrar que Ele é Deus. Ele só é o nosso Deus para nos atender, mas para receber a nossa adoração, mas para receber a nossa devoção, mas para receber a nossa gratidão, mas para receber o nosso serviço, mas para nos receber como seus servos, não, aí não. Há muitos que estão dispostos a gritar e a clamar com toda a força do seu ser para pedir, mas pouquíssimos estão dispostos a manifestar quem Ele é através daquilo que Ele fez na vida deles. Quando alguém vai a Jesus clamando, se espera que Jesus faça algo extraordinário como Ele fez tantas vezes. Em recebendo o recado que Lázaro estava doente, Ele foi, é verdade, 4 dias depois, mas Ele foi até onde Lázaro estava, para ressuscitar Lázaro lá. Em recebendo o clamor de Jairo, Ele foi até a casa de Jairo para curar ou, consequentemente, ressuscitar a filha de Jairo. Jesus muitas vezes agiu efetivamente para fazer o milagre acontecer. A Bíblia Sagrada diz que havia um homem, João capítulo 5, que estava há 38 anos paralítico, estava à beira do tanque de Betesda. Jesus foi por lá para curar aquele homem. Mas aqui a Bíblia diz que esses homens que estavam leprosos viram Jesus. E ao verem Jesus gritaram de longe: Jesus, mestre! A Bíblia diz que Jesus chega em Betsaida. Chegando em Betsaida, é levado a Jesus um homem cego. Jesus pega na mão desse homem e sai, arrasta esse homem para fora da cidade. Jesus faz lodo com a sua saliva, passa nos olhos desse homem, cura esse homem. Mas aqui Jesus não vai até o encontro desses homens. Aqui Jesus apenas diz: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Porque os sacerdotes eram aqueles que detinham o poder, a autoridade, a ciência para determinar se alguém estava curado da lepra ou não. Jesus apenas liberou uma palavra: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Jesus não se aproximou deles, Jesus não falou nenhuma palavra mágica, Jesus não disse sejam curados. Jesus apenas deu uma direção. E com isso Jesus está dizendo que para que nós sejamos restaurados, apenas nos basta seguirmos a direção que Ele aponta. Aqui Ele mostra-nos a suficiência da palavra. A palavra que Ele libera é suficiente, a direção que Ele aponta é suficiente. Com isso Ele desafia a nossa fé. Até que ponto nós estamos dispostos a guardarmos a sua palavra? A palavra é suficiente. E quantas vezes a palavra tem martelado no seu coração, a palavra tem martelado na sua mente, a palavra tem batido na sua cara, e quantas vezes a palavra será necessário bater na sua cara, bater no seu coração, e você vai manter ele fechado para ela? Até quando você vai resistir a ela? Jesus está mostrando a suficiência da palavra. Meu filho, minha filha, se você quer restauração, a minha palavra te basta. A minha palavra é suficiente. Segue a minha orientação, segue
a minha direção. Escuta o que eu estou te falando, porque as minhas palavras são espírito e são vida. Continue rejeitando a palavra, continue reagindo mal à palavra, continue recusando a palavra, rejeite a palavra, e a sua vida vai de mal a pior. Quando Jesus, ele diz, vão até o sacerdote, Jesus está dizendo, a minha palavra é suficiente. Um certo homem, certa vez, indo a Jesus, disse, mestre, vai até a minha casa, porque o meu empregado está terrivelmente enfermo. Jesus disse, eu vou. Aliás, o homem clamou para aquele empregado. E Jesus disse, eu vou à tua casa. Ele disse, não, manda apenas uma palavra. Manda apenas uma palavra e meu servo será curado. A palavra é suficiente. Mas é curioso que nesse texto que o homem vai até Jesus, ele diz assim, manda com uma palavra e o meu servo será curado. Manda com uma palavra, por quê? Então quer dizer que a palavra não vai sozinha? Manda o que com a palavra? Tem algo que acompanha a palavra, e sabe o que é que acompanha a palavra? É aquilo que se manifesta na vida desses homens. A partir do momento que você recebe a palavra, a partir do momento que você entende a suficiência da palavra, a partir do momento que você segue a direção apontada pela palavra, entra em ação o poder da obediência. Você lembra de Naamã? Naamã vai até o profeta Eliseu, e quando ele vai até o profeta Eliseu apenas lhe dá uma ordem, também de longe. Diz, vai e se lava 7 vezes no rio Jordão. Naamã resiste àquela palavra. Ele diz, poxa, mas na minha terra tem rios mais nobres, rios mais limpos. Se o segredo era só tomar banho num rio, eu ficava lá mesmo, tomava banho nos rios e lá mesmo. Aí o seu empregado diz, Senhor, me perdoe, mas se o profeta tivesse pedido algo difícil para o Senhor não faria? Sim, eu faria. Quem está doente quer ser curado. Sim, eu faria. Mas o que ele pediu foi muito simples, foi muito fácil. Apenas mergulhar no rio 7 vezes. O que custa fazer? Aí entra em ação o poder da obediência. A palavra pode martelar na sua mente, a palavra pode martelar na sua vida, a palavra pode escancarar a sua vida, a palavra pode apontar o destino da sua vida. Mas se você não obedecer, o poder da obediência não vai se manifestar na sua vida. Aqueles homens poderiam perfeitamente ter rejeitado a palavra de Jesus. Poxa, eu pensei que Jesus ia chegar, ia colocar a mão, ia dizer, sejam curados. Eu pensei que Jesus ia nos tratar diferente. Mas não, ao receber a palavra, eles guardam a palavra e eles seguem a orientação de Jesus. E entra em ação o poder da obediência. Então não adianta apenas ouvir a palavra. Lembra de Tiago? Tiago 1:22. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Obediência. Esses homens decidem obedecer, tomados talvez pela incerteza, pela dúvida, sem garantia nenhuma talvez. Aliás, que garantia eles tinham? Jesus diz, vão e se mostrem aos sacerdotes. Eles olham para as mãos, estão iguais, não mudou nada. Eu vou mostrar o que ao sacerdote? Eu vou mostrar as minhas feridas? Eu vou lá para o sacerdote me condenar ainda mais? Eu vou lá para o sacerdote me humilhar e perguntar, o que você veio fazer aqui? Vai embora, você é impuro, você é maldito, saia daqui. Volte para o seu isolamento, aqui não é seu lugar. Mas não, a partir da palavra que eles recebem de Jesus, eles decidem obedecer. E a obediência é uma decisão. Quando você decidir obedecer, então o poder da obediência se manifestará na sua vida. A restauração começará a acontecer. Mas enquanto você rejeitar, resistir à palavra, a sua vida não vai experimentar transformação nenhuma. Então esses homens começam bem. Eles começam clamando a Jesus.
Eles começam indo a quem realmente pode resolver. E eles começam com obediência. Jesus orienta. Eles não questionam, eles não murmuram, eles não reclamam, eles não retrucam, eles simplesmente obedecem. Porém, esse texto nos mostra e nos revela que o início de obediência nem sempre culmina num futuro de salvação. Muitas pessoas começam assim, clamando a Jesus, adorando a Jesus, chamando Jesus de mestre, chamando Jesus de Senhor, obedecendo a Jesus, com toda a força, com toda a dedicação, com todo o empenho, com toda a alegria. Muitas pessoas começam assim, mas o início de obediência não necessariamente culminará num futuro de salvação. Muitas pessoas vão começar assim, mas na trajetória vão desvanecer, vão desistir, vão parar, vão cair, vão retroceder. Muitas pessoas no decorrer da caminhada vão perder a graça, vão perder o rumo, vão perder o foco, vão perder a fé. Esses homens estão caminhando em obediência. E eu pergunto a você: será que hoje você tem a mesma força, o mesmo fogo, o mesmo vigor, a mesma alegria, o mesmo interesse, o mesmo entusiasmo que você tinha quando você creu? Será que você tem? Ou será que você está qual esses homens leprosos? É leproso, foi purificado, mas está retrocedendo. Se espera um avivamento para o retorno de Cristo, mas Mateus 24 diz que o amor de muitos se esfriará. Mateus 24 aponta para uma frieza espiritual. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, aponta para a apostasia. Espera-se um avivamento espiritual, mas o que vemos é a apatia. O que vemos é o engano crescendo. O que vemos é as pessoas perdendo o foco, é as pessoas perdendo a visão. Então eu insisto, ao observar-se, ao olhar para você mesmo, você enxerga o mesmo entusiasmo, a mesma alegria, o mesmo fogo, o mesmo interesse que você tinha anteriormente? Só que eu preciso dizer uma coisa para você. À medida que a Bíblia diz que o amor de muitos vai esfriar, o amor daqueles que vão ser salvos precisa crescer, precisa aumentar. A gratidão, o fogo no seu coração precisa aumentar. Sabe por quê? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, ele diz que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Qual é a pessoa que, na iminência de alcançar o prêmio, desiste? Qual é a pessoa que, em correndo uma maratona, correu 41 quilômetros, está na última volta, já enxerga a faixa, a linha de chegada, é só caminhar, é só correr mais alguns passos, mais alguns metros? Qual é a pessoa que para? Geralmente a pessoa guarda um pouco de energia, ela mantém o ritmo ali mais lento, para que nos últimos metros, talvez no último quilômetro, ela dê aquela arrancada, ela esboce a reação, tirando do seu ser a força que estava reservada para conseguir chegar lá. Por quê? Porque ela sabe que está chegando no final, porque ela sabe que está às margens da vitória. Então, à medida que muitas pessoas estão desvanecendo na fé, o apóstolo Paulo está dizendo: a vossa salvação está mais perto agora do que quando vocês creram. Quanto tempo faz que você creu? Quantos anos? Quantos meses faz que você creu? Então essa força deve crescer mais e mais. Esse entusiasmo deve crescer mais e mais. Com isso eu não estou negligenciando e ignorando
que nós passamos por dificuldades, que nós passamos por um momento de frieza espiritual, que nós, quando nos decepcionamos com coisas, com pessoas, com circunstâncias, com situações, nós muitas vezes não temos ou vontade de parar. Sim, isso acontece. Só que a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E se nós fomos selados, há uma marca em nós. E se há essa marca em nós, essa marca não é uma marca comum. Essa marca é um ser que habita em nós. E esse ser nos fortalece. Esse ser não nos deixa parar. Quantas pessoas já pensaram em parar, mas por que não pararam? Porque você é marcado. Porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E Ele é o entusiasmo para você continuar, independentemente das situações, independentemente das circunstâncias. Você não vai parar, porque você sabe, está mais perto, está mais próximo, está chegando. Aguenta mais um pouco, persiste mais um pouco. Eu preciso dizer para você, se você começou crendo, se você começou com entusiasmo, se você começou com obediência, mas vai acabar a sua trajetória sem nada disso, nada do que você fez será lembrado. Nada do que você viveu, nenhuma experiência, nenhum milagre que muitas vezes Ele te usou para fazer, fará diferença alguma. Tudo isso será entregue ao esquecimento e não terá peso algum na sua trajetória. Eles começaram obedecendo, eles começaram clamando, começaram muito bem. Mas a Bíblia nos ensina, o importante não é como as coisas começam, mas como elas terminam. O importante é como é que você vai chegar lá. O importante é se você vai chegar lá. Jesus dá uma ordem: vão e mostrem-se ao sacerdote. Possivelmente, eu não sei se havia algum lugar de adoração próximo a eles, mas há uma possibilidade que eles precisassem ir a Jerusalém. Há uma possibilidade que eles precisassem ir ao templo, mostrar-se aos sacerdotes. Então isso demandaria um tempo para que eles chegassem lá. E o tempo prova a fé. Imagine aqueles homens caminhando. Jesus mandou se mostrar ao sacerdote, mas ainda tem lepra. Jesus mandou mostrar-se ao sacerdote, mas eu ainda estou doente. Mas eu não vejo diferença nenhuma. O tempo prova a fé. Muitas vezes nós esperamos algo, e esse algo que nós vamos esperando demora, e demora, e demora. E à medida que as coisas que nós esperamos demoram, à medida que as coisas pelas quais nós oramos vai demorando, ou vão demorando, a nossa fé tem uma tendência a desvanecer, a desanimar. Então o tempo prova a fé. A fé de alguns, o tempo fortalece. A fé da maioria, o tempo destrói. Mas o tempo não apenas prova a fé das pessoas. O tempo também revela quem as pessoas são. O tempo revela quem as pessoas realmente são. E o tempo que eles estão demorando para ir e chegar até o sacerdote, na caminhada, a Bíblia diz que eles são curados. De repente eles olham e estão limpos. E esse tempo revelou quem eram aquelas pessoas. Revelou que um era sincero. Revelou que um era grato. Revelou que um cria em Jesus de fato. Revelou que um deles reconhecera Jesus como Jesus realmente era. E revelou quem eram os outros 9. Quem o tempo está revelando que você é? Quem é a pessoa que o tempo está mostrando que você é? O tempo está revelando que você é uma pessoa grata. O tempo está revelando que você é uma pessoa temente. O tempo está revelando que você é uma pessoa convertida. O tempo está revelando que você é uma pessoa que reconhece quem é Jesus. Ou o tempo está expondo a sua fraqueza? O tempo está expondo o seu pecado? O tempo está expondo a sua carnalidade?
que é que o tempo está expondo a seu respeito? O que é que o tempo está revelando sobre nós? O tempo é implacável em revelar quem as pessoas são. E o tempo aniquila quem não é verdadeiro. O tempo destrói quem não é sincero, quem não é honesto com ele. Esses homens são homens que estão à margem da sociedade. Como eu disse, esses homens, por consequência da sua doença, eles precisam ficar isolados, eles estão excluídos do convívio social. Então, para a sociedade, esses homens não têm importância nenhuma. Para a sociedade, esses homens não têm valor algum. Eles não têm influência na educação, na justiça, na política. Eles não têm influência alguma porque eles não podem ter contato com as pessoas. Logo, eles não têm importância, porque a nossa importância reside naquilo que nós representamos para a sociedade, um grupo, seja lá quem for. A nossa importância não está em quem nós somos, mas naquilo que nós oferecemos, naquilo que nós podemos dar. Ou seja, lide com essa realidade. A sua importância está naquilo que você oferece. Se você não tiver mais nada para oferecer, você perde a importância. Você não serve mais para nada. E não espere muitas vezes o reconhecimento. Ele não virá. Então, esses homens estão à margem da sociedade. Mas eles encontraram Jesus. E quando eles encontraram Jesus, eles foram reabilitados. Jesus não é sacerdote, então Jesus não pode pegar um documento, Jesus não pode assinar um documento, entregar na mão deles e dizer para eles: vão. Se vocês precisarem entrar em um mercado e o dono do mercado quiser barrar vocês, vocês são leprosos, vocês têm o documento aqui assinado, mostra, aqui está, o meu atestado, eu fui curado. Se vocês precisarem entrar numa escola, seja lá onde for, Jesus não pode assinar um atestado para eles. Só o sacerdote pode. Só o sacerdote tem essa autoridade. Mas eles encontraram com Jesus e Jesus lhes deu uma palavra. E a palavra de Jesus é a garantia da reabilitação deles. Não obstante ser o sacerdote que tem autoridade para assinar o papel, para assinar o documento, quem reabilitou eles foi Jesus. Então está cheio de pessoas, há muitas pessoas que para a sociedade não valem nada, para a sociedade não tem importância nenhuma, mas Jesus está reabilitando essas pessoas. Há pessoas que para a sociedade não tem importância porque não tem recursos financeiros, porque não representam nada financeiramente falando. Mas essas pessoas, quando encontram Jesus, passam a ter importância, passam a ter valor. Quantas pessoas, eu estou dizendo para você, que você aqui é importante, que você aqui tem valor, que o mundo pode ter rejeitado você, que o mundo pode ter excluído você, que o mundo pode ter virado as costas para você, que o mundo pode ter enclausurado você, que o mundo pode ter isolado você, que o mundo pode não ter visto potencial algum em você, que o mundo pode não ter visto valor algum em você, mas aqui essas pessoas têm importância sim, aqui todos têm importância, aqui todos têm valor, porque Jesus igualiza todas as pessoas. Aqui não tem grande e pequeno, aqui não tem poderoso, aqui são todos servos. O Evangelho nivela as pessoas. Jesus nivela as pessoas. Então aqui não há doutor e aqui não há analfabeto. Aqui o doutor senta-se para ouvir o analfabeto. Porque aqui você tem valor, aqui você tem importância. Porque o Evangelho faz isso por você. E eu pergunto, se Jesus se valoriza tanto, se Jesus dá tanta importância a você,
é recíproco da sua parte? Você o valoriza com a mesma intensidade? Na mesma proporção? Você valoriza o ambiente que Ele preparou para você? Na mesma proporção? Você valoriza a família que Ele preparou para você? Na mesma proporção? Lá você era marginalizado. Perdoe-me a expressão, lá você era rapariga. Mas aqui você é serva. Você valoriza isso? Lá você era o viciado, você era o bêbado, você era o drogado. Mas aqui você é servo, aqui você é filho. Você valoriza isso? Lá você era o nóia, lá você era o ladrão, lá você era o traficante. Mas aqui você é filho de Deus. Você valoriza isso? Ele te valorizou e Ele te valoriza. Mas você valoriza da mesma forma? Ou você valoriza com a mesma intensidade? Ou você menospreza tudo que Ele preparou para você? Ou você menospreza tudo que Ele entregou a você? Ou você vira as costas para tudo que Ele entregou a você e por tudo que Ele fez por você? O coração de nem todos é grato. Não há gratidão no coração de todas as pessoas. E isso se manifesta nos nossos relacionamentos. A partir do momento que você não consegue ser grato por aquilo que uma pessoa fez por você, você está demonstrando quem você é. Você também nunca será grato por aquilo que Jesus fez por você. Só que a ingratidão mata, aniquila, destrói aquele que foi instrumento para ser bênção na sua vida. Ninguém faz nada esperando gratidão. Quando nós somos guiados por Deus, nós não fazemos nada esperando gratidão. Mas a ingratidão afasta, mata, aniquila, desmotiva as pessoas. Então hoje você precisou e eu fiz. Você não valorizou. Você não foi grato. Será que amanhã eu terei a mesma intensidade, o mesmo prazer, o mesmo entusiasmo para fazer por você de novo? Ou muitas vezes você precisou e eu fiz. Você precisou de uma mão estendida, eu estendi a mão. Mas eu fiquei sabendo que você estava falando mal de mim. Eu fiquei sabendo que a recompensa que eu recebi foi a sua ingratidão. Será que eu terei a mesma motivação de te ajudar de novo? A ingratidão distancia o instrumento de bênção da sua vida. Se tem uma coisa que Deus aprecia, é o coração grato. Então você não era nada, mas Jesus te fez filho. Jesus te fez servo. Jesus te fez um morador e um habitante do céu. Porque aqui você tem valor. Aqui você tem importância. Porque Ele te deu importância e Ele te deu valor. Eles seguem. De repente, ao olhar para o seu corpo, percebem que estão curados. São 10. 9 dos 10 seguem o seu caminho. Por que eles seguem o seu caminho? Porque eles sabem, eles precisam de um documento, eles precisam de um atestado, eles precisam de uma certidão. Para quê? Para que de posse desse documento eles sigam sua vida normalmente. Porque o que era que eles queriam? Cura. O que eles queriam era ser curados. Então eles querem o atestado para seguirem a sua vida normalmente. Mas quem é transformado por Ele não precisa de atestado. Quem é transformado por Ele não precisa de aval. Quem é transformado por Ele não precisa da aprovação dos homens. Se você for esperar a aprovação dos homens, você vai se decepcionar. Quem sabe o que Ele fez na vida não precisa do atestado do homem, não precisa que o homem diga: você é apto, você está apto, você está regenerado. Não!
O homem não precisa atestar quem você é, porque quem atesta quem você é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário e que lavou a sua vida e que purificou você. O homem sempre terá algo negativo para apontar. O homem sempre terá algo negativo para impor sobre você. O homem sempre tentará desvirtuar, manchar, paralisar você. Então aquele que é transformado por ele não precisa do aval do homem, enquanto os 9 estão indo para buscar o documento assinado pelo sacerdote. Esse único homem volta, porque ele não precisa do aval de ninguém. Ele volta até Jesus, porque ele encontrou aquele que de fato libertou ele. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ele volta até Jesus, porque a única pessoa a quem ele deve satisfação e deve continência a partir de agora é Jesus. Muitos estão preocupados com muitos homens, com a opinião de muitas pessoas, e se esquecem que a única pessoa a quem devem satisfação é Jesus, porque foi Ele quem transformou a sua vida. Sabe por quê que isso acontece? Porque muitos têm apenas a pele curada. Olha para a pele e não está mais leprosa, não está mais branca. Muitos têm apenas a pele curada, mas continuam sendo arrogantes, continuam sendo prepotentes, continuam sendo invejosos, continuam sendo trambiqueiros, continuam sendo mau caráter, continuam sendo enrolões. Apenas a pele está transformada. Ou seja, há pessoas que vestem uma casca. Parece santo, parece santa, parece servo, parece serva, mas por dentro continua sendo a mesma praga que sempre foi. Não experimentou transformação nenhuma. Então por que algumas pessoas seguem a sua vida normalmente? Por que algumas pessoas ignoram? Por que algumas pessoas viram as costas? Por que algumas pessoas não conseguem reconhecer o que ele fez? Porque a transformação é apenas superficial, é apenas na casca, é apenas na pele. Elas continuam sendo a mesma pessoa que eram. Porém, muitos são transformados de fato. Enquanto alguns têm apenas a pele curada, é só aparência, é só casca. Muitos estão sendo transformados, estão tendo seus corações transformados por Ele. E isso se evidencia no dia a dia. Isso se evidencia na trajetória. Você é apenas casca ou você teve um coração transformado por Ele? Essa transformação é real na sua vida? Ou é só aparência? Lá no íntimo, lá no particular, lá no seu dia a dia, lá nos seus negócios, o velho homem ainda se manifesta. Aquela playlist ainda está lá guardadinha só para você. Será que no seu particular não é o velho homem que vive? Será que não é só casca? Quem realmente foi transformado por Ele, quem teve um encontro real com Ele, teve um coração transformado, e esse se rende aos seus pés, esse se prostra, esse se dobra, esse adora, esse reconhece quem Ele é. Esse a partir de então passa a viver para o seu louvor. O encontro real com Ele se manifesta, o efeito do encontro real com Ele se manifesta no nosso dia a dia, na nossa vivência. O encontro real com Ele muda a nossa trajetória. Aquele homem estava indo em direção aos sacerdotes, para que os sacerdotes atestassem a sua cura. Mas esse homem teve um encontro real com Cristo, e esse encontro se manifestou na cura. Então ele não precisa mais ir ao sacerdote. Então o encontro com Cristo mudou a sua trajetória. Se a sua trajetória não foi mudada, você não teve um encontro com Cristo.
Se você continua trilhando no mesmo caminho que você sempre trilhou, você não encontrou com Cristo. Se você continua fazendo as mesmas coisas que você sempre fez, você não encontrou com Cristo. Mas vou piorar a situação ainda mais. Há pessoas que depois que receberam a palavra, pessoas que depois que tiveram contato com o Evangelho, se tornaram piores do que o que eram, porque fazem coisas que antes não faziam. Então isso mostra que não houve um encontro real, verdadeiro e genuíno com Cristo. Porque o encontro com Cristo muda a trajetória do homem. O encontro com Cristo muda a trajetória da mulher. O seu caminho já mudou ou continua o mesmo? Se continua o mesmo, Jesus não faz parte da sua vida. Você não teve encontro com Ele. E se você não teve encontro com Ele, é natural que você viva a mesma vida, trilhe o mesmo caminho, siga a mesma trajetória. Mas você sabe qual será o resultado disso, não sabe? Você sabe para onde esse caminho vai levar você, não sabe? Você sabe quais serão as consequências disso, não sabe? Só é possível ter a trajetória transformada, mudada, quando a mente muda. Um milagre não transforma a trajetória de ninguém. Uma bênção não transforma a trajetória de ninguém. Porque se assim fosse, os 10 teriam voltado. Então não são os benefícios que Ele faz na sua vida que mudarão a sua trajetória. Mas quando a sua mente mudar, a sua forma de enxergar as coisas, a sua forma de perceber as coisas, aí sim a sua trajetória muda. Aí sim as suas atitudes mudam. Aí sim o seu caráter muda. Aí sim as suas palavras mudam. Aí sim tudo vai mudar na sua vida. Mas enquanto a sua mente, enquanto a sua visão, enquanto a sua forma de enxergar as coisas não mudar, você trilhará o mesmo caminho e terá, infelizmente, o mesmo resultado. Esse homem volta e se prostra diante de Jesus e o adora. E glorifica a Deus. E a Bíblia diz que ele volta exaltando a Deus em alta voz. Só pode glorificar a Deus aquele que sabe que não é digno. Jesus diz: não foram 10? E porque apenas esse samaritano voltou. Jesus faz questão de pontuar que aquele homem que voltou era um homem samaritano, um indigno, um impuro. Não apenas por causa da lepra, mas por causa da religião, por causa da cultura. Então aquele homem reconhecia que ele de fato era indigno. E em reconhecendo que era indigno, que era incapaz, ele volta e adora a Jesus. Mas há muitas pessoas que são incapazes de adorá-lo, de reconhecê-lo. Sabe por quê? Porque eu sou crente. Porque eu sou servo. Então Jesus, quando cura alguma doença minha, não faz mais do que a sua obrigação, é o mínimo que Ele pode fazer. Eu sou seu servo. Eu sirvo na sua obra, eu sirvo na sua igreja. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. É o mínimo que Ele pode fazer. É o que se espera, não fez mais do que a sua obrigação. É um coração cheio de si. Um coração cheio de si não abre espaço para Ele. Não abre espaço para quem Ele é. Mas esse homem sabia que não era digno, sabia que não era nada, não era ninguém. Por isso ele consegue adorar, por isso ele consegue engrandecer, por isso que ele consegue reconhecer o que Jesus fez na vida dele. Ele se despiu da arrogância, da prepotência. Está faltando a muitos de nós calçar as sandálias da humildade e reconhecer que tudo que recebemos dele é por graça. Nós não merecemos. Nada que Ele venha fazer na nossa vida é por merecimento, é por graça. É porque Ele é bom. É porque a sua misericórdia dura para sempre. Você não merece nada. Mas eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Eu cumpro o meu papel como crente. Eu limpo a igreja, eu evangelizo, eu prego, eu canto, eu oro, eu sou dizimista. Tudo obrigação. Jesus disse: quando você fizer tudo o que foi ordenado a você, quando você cumprir toda a sua obrigação, bata no peito e diga: eu sou servo inútil.
Jesus disse que quando você fizer tudo o que lhe foi ordenado, tudo o que lhe foi mandado, quando você cumprir toda a sua obrigação, bata no peito e diga: sou servo inútil, porque fiz apenas aquilo que me era ordenado. Então, se você está fazendo a sua obrigação, você não merece louvor nisso. Ah, mas eu prego na internet, eu prego na rua, eu prego nas cidades. Paulo diz: se eu prego o evangelho, não sou merecedor de glória alguma, porque sobre mim me pesa essa obrigação. Não há mérito nenhum em nós, não há louvor nenhum em nós, quando nós fazemos a nossa obrigação. Então, um pouquinho mais de humildade. Tenha a capacidade de se despir da sua arrogância, da sua soberba, da sua prepotência, e agradecer e reconhecer que o amor dele te alcançou, que a graça dele te salvou, e que a sua misericórdia que te sustenta é a causa de você não ser consumido, como diz o profeta Jeremias. Esse homem volta gritando, glorificando a Deus em alta voz, porque aquele que é transformado por ele não se esconde. Está cheio de crentes 007 por aí. Não, Jesus me curou, Jesus me transformou, Jesus me salvou, mas aí eu vou ficar na minha, porque eu não vou me expor. Quem é transformado por ele não se esconde, pelo contrário, tem prazer em expor quem é. Tem prazer em expor o que ele fez. Tem prazer em dizer: sou servo de Deus. O apóstolo Pedro diz que é motivo de honra para nós sermos chamados de cristãos. E olha que na época de Pedro era uma humilhação, era uma vergonha. Pedro disse: para mim não. Para mim não é vergonha ser chamado de cristão. Para mim não é vergonha ser chamado de seguidor de Jesus. Para mim não é vergonha ser chamado de adepto da seita do Nazareno. Para mim é uma honra. Então não se esconda. Se Jesus de fato te salvou, não se esconda, mas exponha quem você é. É um prazer expor a sua nova identidade, mas só pode expor uma nova identidade quem tem uma nova identidade. Só pode expor que é uma nova pessoa quem de fato é uma nova pessoa. Quem foi salvo por ele não se esconde, não se oculta, mas dá a sua cara para bater, expõe-se diante da sociedade. Esse homem adora, porque esse homem reconhece quem ele era e quem ele é a partir de agora. Esse homem é um ex-leproso, e somente os ex-leprosos conseguem adorá-lo. Com isso eu estou dizendo, se uma pessoa é incapaz de adorá-lo, se uma pessoa é incapaz de reconhecê-lo, se uma pessoa é incapaz de honrá-lo, isso mostra que essa pessoa não é uma ex-leprosa. Essa pessoa continua leprosa. A lepra continua aí. Esse homem agora é um ex-leproso, por isso ele se prostra diante de Jesus, por isso ele rende-se a Jesus, por isso ele adora a Jesus, porque ele é um ex-leproso. E a igreja de Cristo é formada por ex-prostituta, ex-ladrão, ex-viciado, ex-traficante, ex-isso, ex-aquilo, é ex. Um monte de ex. Jesus só pode ser servido por ex alguma coisa. Porque se você não é um ex alguma coisa, é porque você continua sendo aquela coisa. Então o ex-leproso consegue adorar Jesus porque ele era leproso, mas ele não é mais. Agora aquele que continua sendo leproso não consegue se dobrar diante dele, não consegue se prostrar diante dele, não consegue encostar o rosto em terra, não consegue adorá-lo, não consegue honrá-lo, porque continua sendo leproso. Então cuidado. Se a sua vida não glorifica a Deus, talvez você não seja um ex-leproso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A sua vida tem glorificado a Deus em todas as áreas, em tudo que você faz.
Se a sua vida não tem glorificado a Deus em todas as áreas, em tudo que você faz, então você não é um ex-leproso. Você não consegue glorificar a Deus. Então, esses homens foram curados, todos, os 10 foram curados. Mas cura, milagre, bênçãos, benefícios, prosperidade, nenhum benefício que ele possa trazer sobre a sua vida é sinônimo de salvação. Esses homens foram curados, mas seguiram as suas vidas. Mas esse homem, quando chega até Jesus, Jesus questiona: não foram 10? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus? Olha para aquele homem e diz: vai, a tua fé te salvou. Então milagre não é sinônimo de salvação. Se você já recebeu o milagre de Deus, quer para você, quer para outra pessoa, se você já teve orações atendidas por Deus, isso é graça. Isso não significa que você está tão assim com Deus, não. Isso não significa que você tem cadeira cativa no céu, não. Isso não significa que você está garantido no céu, não. Isso não significa salvação, não. Ah, mas Deus tem me abençoado, eu tenho prosperado, eu tenho conquistado, eu tenho adquirido, eu tenho comprado. Isso não significa salvação, não. Isso não é sinônimo de salvação, não. Ah, mas eu tenho sido promovido no emprego. Isso não é sinônimo de salvação, não. Talvez esse seja o pior engano de muitas pessoas. É tratar a misericórdia de Deus e a longanimidade de Deus, a paciência de Deus como a aprovação de Deus. Paciência, longanimidade não significa aprovação. Às vezes a gente vai abrindo brecha, vai abrindo concessões na nossa vida, e aí Deus não vai fazendo nada. A gente faz, lá vem. Aí Deus não faz nada. Deus é paciente, Deus é longânimo. E a gente acha que Deus está aprovando. Ah, se Deus não me castigou por causa disso, então é porque está tudo certo. Só que o apóstolo Pedro diz que a condenação já está reservada. Então não confunda paciência ou longanimidade com a aprovação de Deus. Porque não é. Não é porque Deus não te pune, não é porque Deus não te castiga, que Deus está aprovando. Mas continue assim. Continue assim e você verá que as consequências virão. Você verá que a punição virá. Você verá que o castigo virá. Então, por mais que você esteja sendo abençoado, por mais que você receba cura de doenças, por mais que você tenha orações atendidas, entenda uma coisa: isso não é sinônimo de salvação. Não é por causa disso que você está salvo, não. Os 9 não foram salvos, mas esse homem que se voltou para Jesus foi o único que recebeu dele: vai, a tua fé te salvou. Então, para ele, o milagre reverteu-se em salvação. Para ele. Não por causa do milagre que ele recebeu, mas por causa da sua atitude pós-milagre. Aqueles homens, quando Jesus estava passando, eles viram uma oportunidade. E em vendo a oportunidade, talvez a única oportunidade, eles aproveitaram aquela oportunidade. E aquela oportunidade reverteu em salvação para um, mas reverteu em transformação de vida para os 10. Eles tiveram uma oportunidade e aproveitaram a oportunidade. Jesus não ia para a aldeia deles, Jesus estava indo para Jerusalém. Não tinha nada a ver com eles, mas eles viram uma oportunidade e não desperdiçaram a oportunidade. Eu estou dizendo para você que Jesus está dando para você a oportunidade de ser uma nova pessoa. Esses homens aproveitaram a oportunidade. Não desperdice essa oportunidade. Deus está dando a você a oportunidade de recomeçar. Deus está dando a você a oportunidade de ser uma nova pessoa. Não jogue fora essa oportunidade. Quantas oportunidades Ele já deu a você? Quantas vezes a mão dele já foi estendida para você? Não rejeite a oportunidade. Esses homens só tiveram uma e agarraram. É bem verdade que na experiência deles reflete-se o que acontece normalmente. Alguns aproveitam para apenas se beneficiar e outros aproveitam para ganhar a vida eterna. É assim. Mas eles aproveitaram a oportunidade.
Então eu estou dizendo para você, não desperdice a oportunidade que Ele está te dando. Uma hora a porta vai se fechar. Uma hora a paciência vai acabar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que ilumine a nossa mente. Nos faça entender que a oportunidade não se desperdiça. Que a oportunidade não se rejeita. Que a oportunidade se aproveita.